Começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre da demissão a 1 milhão. Como montar uma agência de marketing de sucesso e ser um mentor que faz agências normais se tornarem agências lucrativas. Para bater esse papo comigo, olha só, os caras fizeram dever de casa, Igor. Eleito top 100 profissionais do mercado digital, Igor Moraes é mentor de agências e consultor de marketing e vendas. Ao longo de 12 anos, já atendeu mais de 500 empresas em diferentes países como Brasil, Austrália e Estados Unidos. Além de ter treinado mais de 2.500 agências em seus cursos e mentorias. Hoje, atua como CEO e cofundador do Agências Lucrativas, onde ajuda agências digitais e prestadores de serviços a escalarem os seus negócios. Olha, cara... Bem que respeitável. E direto de Recife. Exato, agora é paulista. Que massa. Obrigado por essa oportunidade, Igor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, velho, batendo esse papo com você. Tem muita história, hein, pai? Cara, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Tô animado. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine, co-host do podcast. Aí, Léo. Cara, tá preparado? da demissão para 1 milhão, um salto, hein? Ó, mas antes da gente começar, tá? Eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, a Zorro. A Zorro oferece uma suíte completa de aplicativos de negócios e produtividade para ajudar empresas a crescerem e a prosperarem. Para saber mais sobre a Zorro, você pode, como a Zorro pode ajudar a sua empresa, você pode visitar o site da Zorro, tá? Vai ter um link aqui na descrição desse episódio e vai ter também um QR Code em algum lugar desse vídeo, né, Léo? Aparece aqui na tela, se você estiver vendo o vídeo, né? Eu vou te falar o seguinte, no mês de maio nós crescemos 100%. E coincidentemente foi um mês que a gente mudou para a Zorro, tá? E usar o Zorro CRM me fez crescer 100% em um mês. Então, antes de você usar qualquer outra solução aí que vai te cobrar 3 vezes mais caro e não vai entregar o que a Zorro entrega, clica aqui, faz um teste, conhece a Zorro, tenho certeza que vai fazer diferença pro teu negócio. Bom, cara, velho, quem é o Igor e que história é essa de demitido a 1 milhão de reais? Como é que faz isso, Léo? Você me demite, mano? Como é que é isso aí? Tô precisando. Vou demitir, né? Vai que... Que massa, mano. É muito legal falar sobre isso e toda vez, inclusive eu me emociono. Boa parte das vezes que eu falo sobre esse tema, man, é porque faz parte de uma jornada, porque todo mundo vê o agora, né? Sucesso. Porra, estourou do nada. Do nada, mas... Do Começou nada do só tem nada. 10 anos. É. Mas muita coisa aconteceu, né, velho? Eu comecei como publicitário, né? Eu já trabalhei, na verdade, antes de ser publicitário, eu trabalhei no shopping, vendendo roupa. Achava massa. Eu digo pra todo mundo, eu achava massa trabalhar no shopping, eu só não gostava de trabalhar de segunda a segunda. Minha mulher foi muito tempo de loja também. Mas se cara. fosse de segunda a sexta, eu acho que eu tinha ficado. Não sei se eu tinha ficado até hoje, mas eu acho que eu tinha ficado mais. Porque eu gostava de me comunicar com as pessoas que estavam lá. Acho que isso me ajudou um pouco no que eu faço hoje, né? Mas saindo um pouco dessa vertente, eu me formei em publicidade e propaganda, né? Muito mais pelos meus pais que diziam, você tem que ter o canudo, tem que ter uma formação. Qual é mais fácil? Pelo menos eu achava, né? Mas não era bem assim. Mas me apaixonei lá pela publicidade, enfim, e fui trabalhar em agência de publicidade, como designer. Não sabia muita coisa, não. Sabia mexer em uma outra plataforma lá. E a parada começou a tomar uma proporção massa, eu comecei a gostar. E aí tem um fato que aconteceu comigo na época, que eu lembro muito bem, que eu passava, sei lá, uns 5 meses numa agência. Daqui a pouco eu mandava o meu portfólio para outra. E tinha altos amigos meus dizendo, mano, isso é péssimo pra tua carteira de trabalho, velho. Ficar pulando de galho em galho. Então eu dizia, velho, eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado em aprender, em estar em vários lugares que vão me fazer crescer. Então, se eu vou passar 1 mês, 3 meses, 2 anos, pelo menos era a minha mente na época. Claro que com o tempo você vai mudando um pouco, mas eu tinha essa mente aí de... Tô sentindo que eu tô aprendendo, vou para outro lugar. E nessa eu pulei de galho em galho em várias agências da minha região, só que várias pequenas e médias agências. Meu sonho era trabalhar numa agência grande. Caramba, eu tenho que trabalhar numa agência grande, que isso vai me ajudar a ter um portfólio bacana. E, pois bem, depois de uns 4 anos pulando de galho em galho, eu fui convidado para trabalhar numa das maiores agências lá na minha região. Não vou citar nomes agora, né? Porque tem uma história também para contar dela. Fica aí. E aí, mano... Trabalhei nessa agência, fui convidado, foi massa, fiquei muito feliz, né, pelo convite e disse, velho, eu vou entrar pra ser um dos melhores aqui, porque era meu sonho estar naquela agência. E nisso eu perguntava, quem é o melhor designer daqui? O cara, aquele, vai, me bota do lado dele. Quero ver o que esse cara faz ali e tal. E eu vi que tinha uns caras que eram incríveis em questão de
conhecimento, em criatividade, Léo, e eu sempre aprendia bastante com esses caras. Só que é muito louco que depois de um tempo eu comecei a obter muito portfólio e isso começou a me gerar várias oportunidades no mercado como freela. E foi legal, eu comecei a fazer uns freelas ali, só que teve um momento que eu não tinha mais tempo para fazer freela porque eu trabalhava O dia todo. o dia todo e muitas das vezes não tinha hora para voltar para casa. E nesse rolê eu comecei a falar com os caras e eu disse, ó, surgiu um freela aí para mim, eu não consigo. Tu faz? Ele, pô, faço. E os caras eram muito bons. Eu disse, tu cobra quanto? Os caras X. Só que os caras cobravam, tipo assim, 5 vezes menos do que eu cobrava. E eu ficava, como pode? Os caras são melhores do que eu e cobram muito Mais menos. barato. Só porque os caras estavam acostumados a só trabalhar para a agência. Eles não tinham freela, não faziam nada. Então, para ele, o que viesse, Era lucro. tava no lucro. Resumindo um pouco essa parte, chegou um momento que eu tinha uns 5 caras da agência que estavam freelando para mim. Eu tinha uma agência dentro da agência. Mais ou menos isso que acontecia. E os caras se amarravam, e tipo assim, obviamente eu deixava claro com todo mundo, convidava ele, sabia se fazia sentido, fazia uma oferta, vendia, e isso foi legal, passei um tempo fazendo isso. Isso começou a me gerar bons ganhos também fora a agência. Só que o grande problema era que eu trabalhava, como eu falei, eu tinha hora pra chegar, mas não tinha hora pra sair. Tinha hora pra chegar, não tinha hora pra sair. Quando eu participava de concorrência, velho, passava dias dentro da agência. Já cheguei a ficar 4 dias dentro da agência. Trabalhando. Obviamente dava aquele coxinho, mas ficava lá porque estava participando da concorrência e precisava criar as coisas muito rápido. Só que chegou um momento, man, que eu sempre gostei e sempre prezei pela minha qualidade de vida. Apesar de que, nesse momento, eu zero qualidade de vida. Mas eu tava com foco em aprender e me desenvolver profissionalmente. E começava a ver meus amigos viajar, ia pra Pipa, ia dar um rolê de skate na Avenida Boa Viagem e tal. E eu nunca conseguia porque eu sempre tava trabalhando. Os caras, velho, tu só faz trabalhar, se doido, mas eu gosto do que eu faço e eu tô ganhando bem. Eu já ganhava um pouco melhor do que meus amigos na época que trabalhavam em outras empresas e dificilmente se ganhava tão bem na publicidade naquela época, mas eu ganhava por conta do que eu fazia de freela. E nesse rolê eu comecei a trabalhar demais, comecei a cansar realmente de estar toda hora, com hora pra chegar e sem hora pra sair. E um belo dia eu disse, velho, eu cansei. Quando der minha hora, eu vou embora pra casa. Chegava às 9, quando fosse 7 horas, eu ia embora. Eu fiz isso no primeiro dia, eu fiz isso no segundo dia. No terceiro dia, quando eu tava indo embora, meu chefe, opa, Igor, tudo bem? Vamos ali na sala de reunião bater um papo? Aí eu, cara, o que é que vai acontecer aqui? Eu esperava, obviamente, assim, eu sabia que eu poderia levar alguma advertência, ele poderia me chamar, mas, sei lá, sentou na sala, assim, do jeito que a gente tá aqui agora, ele fez, eu vou direto ao assunto. Você está sendo desligado da empresa. Aí eu fiz, por quê? Porque eu tô saindo no meu horário. Ele fez, né, você sabe como é a publicidade, você sabe como é a agência. Então, é isso. Então, tem hora pra chegar e realmente não tem hora pra sair. É assim que o mercado funciona, Igor. Eu tô sentindo que você não tá mais vestindo a camisa. Aí eu fiquei meio abalado na hora, porque, mais uma vez, eu até esperava que eu poderia receber alguma advertência, alguma coisa que ele viesse a falar, mas não ser demitido assim do nada, né? E aí voltei assim, saí, né? Peguei minhas coisas, ele, tudo bem, já tá demitido, já pode levar suas coisas, tá? Foi o meu irmão, como se estivesse botando realmente pra fora. Caramba, velho. Tá bom. Tudo aí, pode levar, pode carregar. Peguei minhas coisas, botei na minha mochila e fui embora pra casa. Aí antes de chegar em casa, eu parei num posto de gasolina, saí, vou tomar uma cerveja. E vou pensar que... eu não vou, e vou... Aliviar a pressão. Porra, que eu vou pensar como é que eu vou falar. Eu morava com os meus pais nessa época, como eu vou falar para os meus pais. Porque eu sempre falei muito bem dessa agência. Eu sempre admirei. Eu admiro, tá? Né? Hoje, obviamente, eu consigo entender um pouco. Cheguei a conversar com ele, mas naquela época eu fiquei meio puto, né? E tipo assim, eu não sabia o que falar pra minha família, assim, pra minha mãe, que eu sempre falava tão bem da agência. Caramba, fiquei lá tomando a cerveja no posto sozinho. Aí chegou um amigo meu, né? Pô, o que aconteceu e tal? Ele veio, eu fui demitido e tal. Ele, cara, vai empreender, mano. Vai fazer teu negócio, já faz. Aí eu disse, não, pô, é porque eu quero a segurança da minha carteira ali, assim. Aí ele, segurança de quê, mano? Tu fosse demitido, mano. Não existe segurança e estabilidade, não, velho. Você é aquilo que você produz. A partir do momento que você não tava produzindo o que a empresa acreditava que você deveria produzir, você foi cortado. E é assim o mercado. Assim, caramba. Será que é assim? Ele vai empreender, com certeza. Tu já faz uns freela, olha as histórias aí que tu já contava ali. Aí eu voltei pra casa. Aí, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, eu não contei pros meus pais. Eu saía de casa como se fosse trabalhar. Eu não falava, tá tomando coragem. ia pra pracinha. Eu dava um rolê, ia encontrar alguém e tal, pensando como é que eu ia explicar pra eles
ou também me decidindo o que, que eu ia fazer da vida naquele momento. No domingo, aí na segunda eu fui de novo na agência, assinei a papelada, peguei minha rescisão e tal. Eu disse, eu vou empreender. Aí fui no Mercado Livre, comprei uma mesa e um iMac. Gastei todo o meu dinheiro. Porque era o computador que eu usava na agência. Pra edição. Que era lá um iMaczão. Aí comprei lá, usado e tal, e voltei pra casa e disse, ó, mãe, vou empreender. Ela, como assim? E onde eu fiz? No quarto de casa. Ela olhou pra mim e fez, é sério? É sério. E a agência, assim, fui demitido. Ela, por quê? O que que você fez? Eu contei a história lá, mas Igor, não pode ser assim, assim. Mãe, não fiz nada de errado. Eu posso não ter feito algo que eles esperavam de mim, mas eu não fiz nada de errado, só estava saindo no meu horário. E eu acho que eu peguei um exemplo de como eu não quero ser. E eu vou abrir uma agência aqui no quarto de casa. Ela, vai. E ali, velho, que começou essa história, né, da demissão. Comecei ali do quarto de casa, foi massa, assim, foi desafiador, né, porque tava aqui trabalhando em casa e vez por outra tava aqui, ó. Minha mãe batia na porta do quarto, Igor, vai ali comprar pão. Pô, mãe, tô trabalhando. Igor, tem como tu ficar com teus sobrinhos hoje? Assim, mãe, velho, eu tô numa reunião. E isso acontecia muito, né, dos meus pais ali. Eles entendiam, mas também eu tava, tava no ambiente de casa, na casa deles. E tipo assim, hoje, com pandemia, que essas coisas, home office já é muito mais popular. Mas há 6, 7 anos atrás não era tão popular assim. E pra eles era tipo assim, tá brincando aí dentro. Vai dar errado na hora, vai arrumar um emprego. Tenho certeza. Não tem como ele sentar naquela mesa ali com o computador fazer dinheiro, né? Exatamente. Cara, mas te falar, no começo da pandemia, eu tive essa mesma percepção, assim, lá com meus pais. E como eu não tava acostumado, eu não ficava em casa, ia muito pro escritório. Passei a ficar mais em casa. Toda hora. Pô, pode ir lá na rua comprar alguma coisa? Pode ir lá fazer alguma coisa? Não, peraí, calma aí, tô trabalhando. É foda, velho. É difícil, assim, administrar isso com eles. Mas, assim... Depois acostuma. Exato. Depois, com o tempo, eles acostumaram, mas aí eu também comecei a criar algumas estratégias minhas, né? Tipo assim, várias vezes, eu fazia pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana, eu fazia o seguinte, eu saía de casa, ia pra uma cafeteria. Mãe, eu vou atender um cliente. Ia pra uma cafeteria, pedia um café e uma água. Passava a manhã toda lá, trabalhando, fazendo as artes. Voltava pra casa, almoçava e ia pra outra cafeteria. Pro cara não saber que eu ia ficar lá com um café e uma água. Porque eu não ia pegar nada mais que isso. Porque, realmente, a grana não era essas coisas todas. Eu já ganhava alguma coisa, ali pagava já algumas coisas em casa, mas era muito mais pra eu poder viver do meu propósito. Eu pensava assim, mano, isso é só por um tempo. Vamos fazer o negócio acontecer, vou prospectar, vou vender, vou fazer de tudo pra coisa acontecer. Comecei a fazer várias vezes isso, dali eu saí pra um co-work. Vi que co-work era uma tendência massa. Dando até um passo atrás, né? O que você acredita que foi o maior desafio nessa época aí que você tava? Caramba. Um dos maiores, né? Eu acredito, sinceramente, era mais a minha família entender bem que aquilo era um trabalho. Eu estar em casa fazendo o que eu tava fazendo e que eu tava ganhando dinheiro com aquilo, saca? Cara, eu vou te falar que assim, quando, né, como é que eu comecei a Growth, né? Eu fui contratado por uma empresa em São Paulo, um dos fundadores da TOTS e tal, empresa investida, do cacete, puta autoridade, me demitiram, né? Eu vim de avião, voltei de ônibus. E aí comecei a empreender em casa. Cara, o primeiro dia que você fica em casa, eu não sei se aconteceu isso contigo, mas eu me senti um vagabundo tão grande. Você não tinha cliente. Você não tinha quem prospectar. É isso aí mesmo. Eu abri o LinkedIn e falei, cara, vou postar no LinkedIn. Tipo, não tem o que fazer. Mas né? era exatamente isso. Só que, assim, nesse caso eu já tinha alguns freelas, então eu já tinha alguma coisa, pelo Já menos. tinha uma rede, né? Exato, cara? eu já tinha uma rede de relacionamento, eu já fazia freela. Quando eu saí da agência, eu já fazia freela. Por isso que um amigo meu, doido, tu não vai ficar sem dinheiro, tu não vai ter realmente a garantia que tu tinha de um salário mais o teu freela. Então vai ser tu correr atrás disso. Eu disse, caramba, então massa. Eu começava a fazer e eu sempre fui daqueles, tipo assim, eu tinha o meu site e aí eu ia, na época era Facebook, ia nos grupos do Facebook, fazia spam mesmo, mandava aqui, ó, olha meu portfólio, olha isso. Eu sempre fui muito assim, tanto que eu conheci muita gente legal assim. E veio o negócio. E veio o negócio, eu fazia aí spam, literalmente. Hoje eu digo, meu Deus do céu. Entrava em grupo e postava um portfólio. Aí eles expulsam do grupo. Exato. Aí ia num outro grupo, postava outro portfólio. Semana que vem eu vinha nesse mesmo grupo e postava outra coisa minha, saca? Dizia, ó, galera, quem estiver procurando. E isso começou a me gerar coisas. E o mais legal, começou a gerar contratos fora da minha cidade. Né? Isso foi legal também pra mim. Caramba, isso foi me
me trazendo mais energia. Na época, pra você ter ideia, eu só fazia sites e branding. Eu não fazia nada de inbound, de conteúdo, nada. Era site, eu vendia site e branding. Teve até um desses casos que foi o que me fez virar a chave pro marketing. Eu fiz um site pra empresa, sei lá, uns 6, 7 meses depois eu encontrei o cara no shopping. E aí, como é que tá o site? Ele, tá lá, legal. De vez em quando alguém entra, de vez em quando alguém se cadastra lá no site. Quando a gente lembra, a gente entra em contato. Eu assim, porra, ficava invocado. Assim, mano, eu fiz um site irado com a promessa de fazer o cara vender mais. E o cara tá dizendo pra mim que o site tá lá e ninguém acessa. Sério, eu tenho que arrumar uma forma de desenvolver alguma estratégia pra gerar demanda pra esse site dele. E aí fui pesquisar na internet. Aí conheci o inbound marketing. Conheci a metodologia do inbound. Surgiu da RD. Surgiu dessa. Vi ali uns conteúdos, achei massa, caramba, que é legal. Comecei a aplicar pra gente, né? O negócio começou a tomar uma proporção legal, comecei a escrever, né? E olha que eu sempre fui uma negação em escrever, mas eu dava uma filada num ou outro ali, montava uma estrutura e postava no blog, isso começou a gerar, comecei a usar as ferramentas da automação, até que um cliente fez, mano, eu gostei desse negócio que você tá fazendo. Eu quero fazer também pra mim. Nossa, legal, eu vou vender. Só que eu mal sabia fazer. Eu tava aprendendo a fazer. E isso foi muito legal, porque eu aprendi fazendo e executando para quem tava me pagando. Saca? Tipo assim, o cara me pagou para aprender. Eu pensei assim, o cara tá me pagando para aprender sobre como executar. Porque eu falei, fui muito claro com ele, ó, o que eu sei de conhecimento é o que eu tô fazendo para mim. Então eu sei fazer uma automação básica, eu sei fazer uma sequência, enfim, não, eu só quero isso. Que quando o cara se inscreva, ele recebe um e-mail meu, assim, automático, como se fosse eu, então é só isso eu sei fazer. Cara, e uma coisa que é engraçado, né, é que a gente, toda vez que a gente vai começar algo novo, a gente sente muito medo, né? Uhum. Primeiro de tudo, né, e, cara, eu gravei um vídeo sobre isso ontem, a gente tem muito medo da rejeição e da crítica externa, né? Exato. E pra quem tá em vendas, cara, isso é uma puta armadilha. O cara fica buscando ser aceito, buscando que o cliente goste dele. O cara. O que a gente esquece, velho, é que muitas vezes o que a gente acha que é pouco, o que a gente tá fazendo, cara, 1% faz essa parada, mano. Demais, mano. Isso é foda, é transformador, man, isso aí, porque... Liberta, né, cara? Não, total, a gente sempre fica muito nessa vibe de, caramba, isso é muito básico. Sim, é básico pra tu. Pra ele, às vezes, é o super avançado. Pra mim era muito básico o que eu tava fazendo, mas pro cara era o que ele queria. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu vi, caramba, isso é legal, velho. Então vou... Aí vem naquele flow, criar material rico, sequência de e-mail, nutrição, as coisas começaram a tomar uma proporção e comecei a ter pessoas interessadas sobre isso. Na época eu conheci o Edu, que era da Dive, ele me encontrou pra fazer um site, né? Pra empresa dele, que hoje, na época chamava WCK, vê que viagem. Aí eu fiz um site pra empresa dele, e aí o site dele era um site bem de inbound mesmo. Aí foi quando eu fui estudando toda a estrutura do site, então eu vou fazer um site igual pra mim. Só vou mudar algumas coisinhas aqui. E aí a gente fez um site, e aí eu lembro que até hoje que eu pedi, Edu, me manda um modelo de proposta, velho, que eu não sei como é que vende isso e tal, porque na minha cidade ninguém fazia inbound marketing na época, né? E ele me mandou uma proposta pra mim, velho, foi louco, porque quando eu vi lá a proposta dele, era tipo, era R$4.000 que ele cobrava mensal. Assim, como assim ele cobra esse valor todo pra fazer isso? Tipo, volto a dizer, há 6 anos atrás, 7, ou mais, há 5, 6 anos atrás, caramba, como é que ele cobra esse valor, velho, aqui cobrando 500 mil reais? Então eu vou vender isso mesmo, nesse valor aqui, né? Vou tentar vender logo de cara, receber logo não, velho. R$4.000, loucura. Mas aí eu fui entendendo todo o trabalho que era pra montar uma estrutura daquela. A gente não vendeu logo a 4, mas eu baixei um pouquinho, era 2,5, 3, eu fechava um cliente. Já era muito diferente da minha realidade, era uma recorrência. Que foi quando eu fui picado nessa recorrência. Eu vendia site 2,5, ali eu tava vendendo uma estratégia 2,5, recorrente. E isso foi legal, porque isso foi dando gordura pra gente, as coisas foram começando a melhorar. Um cara que era programador, eu vim convidar ele a ser meu sócio, depois ele virou meu sócio. Do café, eu fui para um coworking, a gente alugava uma mesa, eu e ele, nesse coworking, né, que era horas. Caraca. Era horas, de horas, a gente alugou uma mesa maior, contratei um design e um cara para escrever, né, que não era nem um redator, o cara era um publicitário que sabia escrever alguma coisa, e eu disse, ele tá a fim de aprender? Pronto, vamos trabalhar comigo lá. Aí ele veio trabalhar comigo. De uma mesa, a gente tinha outra, de uma outra mesa, a gente pegou uma sala mais ou menos do tamanho desse podcast aqui, ficava 8 pessoas dentro. 8 pessoas numa mesa. Índia style. Era exatamente. Mas, tipo, era massa. Eu adorava, me. E as coisas começaram a
a crescer muito, man. Cara, deixa eu só pegar um gancho aqui. Tem duas coisas importantes do que você tá falando, né? Dentro do 10X, a gente tem uma parcela relevante de clientes que são agência, né? Para quem não sabe, 10X é o nosso modelo de acompanhamento, onde a gente implementa a máquina de vendas. Cara, e você já trouxe um primeiro insight muito importante que muito dono de agência acaba, cara, abrindo mão de resultado, abrindo mão de crescimento por não saber precificar, né? Porque nessa ânsia da crença do não merecimento, do achar que sabe pouco, do achar que Isso. não vai fazer diferença, o cara quer cobrar pouquinho, vai botar um estagiário, o que vai acontecer? O cliente vai pagar 3 meses, no final, no 4º mês, o cliente já está. No 2º mês ele já está puto, né? Porque ele não viu diferença nenhuma. E aí ele finge que cobra, o cliente finge que paga e ele finge que trabalha para fechar o ciclo perfeito, né? E aí no final o cara não ganha dinheiro, o cara trabalha pra caramba, muitas vezes ele é o último a receber quando ele tem salário, né? E ainda sai com o cliente insatisfeito porque não é um serviço mínimo que poderia prestar. E uma coisa que eu vi lá no Agências Lucrativas, quando eu fui palestrar no teu evento, é que você tem alguns pilares para fazer uma agência lucrar mais. Tenho, né? sim. Você pode compartilhar com a galera esses pilares? Claro, bora. Mas peraí, isso não é pra todo mundo não, cara. Isso é pra quem fica até o final. Essa vai ser minha última pergunta, Igor. Então fica até o final, porque eu vou contar esses 3 pilares. Fechado. E, cara, beleza. Virada de insight, esse é o primeiro insight. Precificar melhor, né? Cara, eu bato muito nessa tecla. Quando você vai numa Prada, quando você vai numa Gucci, quando você vai numa Louis Vuitton, a galera fala assim, porra, 8 mil reais um tênis, 15 mil reais um tênis. É caro, é caro. Vale isso? Vale. É isso que eu ia falar, depende, né? Vale, porra. Tudo é percepção. Tudo é a mensagem que você implanta na cabeça das pessoas que estão à sua volta. 8 mil reais pra um tênis é caro? É caro. Mas e aí? E o teu principal cliente olhar pra você e falar, puta, esse maluco tá indo bem. Como é que ele vai negociar contigo na hora de renovar contrato? Perfeito. Ele não vai poder falar, me dá um desconto. Eu falar, cara, desculpa, mano. Sabe o que isso me faz lembrar, man? Que, por exemplo, quando eu falei que fui pra um cowork, no começo eu atendi os clientes numa cafeteria. Vamos bater uma reunião, deixa eu ir no teu escritório, poxa, vamos na cafeteria. Meu escritório era na cafeteria. Quando eu passei a estar dentro de um cowork, que, mais uma vez, também era disruptivo na época, não tanto, já se tem muito e tal, mas era muito diferente para os meus clientes, para mim nem tanto, mas para o meu cliente era legal. Eu disse, vamos lá me visitar no meu escritório? Pô, quando ele entrava lá, era bem bonito, era tipo numa casa e tal. E a foto lá do meu site, da minha agência, era a foto do cowork lá, bonitão. Aí quando o cara chegava, tinha uma recepção, a mulher me levava ele pra sala de reunião. Eu chegava na sala de reunião, todo um padrão, e o cara dizia, pô, ele é diferente, só que eu tava num cowork. Saca? E eu sempre dizia, e quando eu entrava, e aí o cara, caramba, que legal o teu escritório, eu não conheço esse modelo não, modelo de cowork, vamos dar uma volta? Eu já começava a gerar conexão com ele, dando uma volta no local, explicando que era um lugar compartilhado, tinha vários empresários, e vários clientes ficavam de cara com aquilo ali. Caramba, isso é o futuro, assim, não, velho, isso é o presente. Isso não é o futuro, tu estás aqui comigo, pô. Inclusive, tua empresa poderia estar num ambiente como esse. Aqui eu fecho vários negócios dentro desse ambiente. Aí o cara começava a entender e, tipo, a minha narrativa era diferente. Você já gerou valor pro cara. Muito, pô. Eu já criei uma conexão ali massa. Quando a gente entrava na sala de reunião, obviamente eu fazia toda a apresentação para ele. E o lado legal disso, man, eu nunca tive investimento pro meu negócio, quer dizer, foi bem bootstrap mesmo. Então, tipo assim, muita gente também, quando tá na escalada, vou ter um escritório próprio, eu vou alugar isso, vou fazer aquilo, eu dizer, velho, isso é legal, mas será que eu preciso disso agora? Num cowork, se der tudo certo, ótimo, eu vou escalando lá dentro. Se der alguma coisa errada, eu tiro uma mesa e volto, tô aqui do mesmo jeito. Se der tudo errado, eu volto pro café. Se der tudo errado, eu volto pra casa dos meus pais. Era esse pensamento que eu tinha. Eu não tinha um custo muito grande, né, de mudança, se isso precisasse acontecer. E muita gente opta nisso. Não, eu preciso ter uma estrutura, acho que eu consegui ter aquela estrutura que era importante para mim, mas eu estava dentro de um ambiente compartilhado. Isso também me ajudava a gerar, né, conexão e gerar valor para o que eu estava vendendo. Que eu dizia, vamos visitar no meu escritório. Então isso foi um ponto muito importante ali na minha escala, porque depois que eu saí, eu estava na mesa, como eu falei para você, foi na época, e vai conectar muito com você agora, porque foi na época que a gente acho que era uma agência, tava saindo de Silver para Gold lá no RD, né? E a meta da gente era chegar numa agência Platinum, tinha todo aquele rolê que eles propagavam na época, né? E aí eu fui conversar com o meu farmer na época, eu disse, velho, eu quero chegar a uma agência Platinum. O que é que eu faço? Ele, porra, tu tem que ter processo comercial. Tu tem que estruturar um time de venda.
Tem que ter Inclusive, playbook. explica o que é um farm. Boa. Então, a indústria do seguro, na década de 70, ela percebeu que depois de uma determinada quantidade de contratos dentro da carteira de um vendedor, o vendedor perdia o interesse em fazer novas vendas e começava a negligenciar o contrato, o que fazia com que a eficiência e a renovação dele ficasse mais baixa. Nessa mesma, um pouquinho antes, um cientista da administração chamado Taylor, né, percebeu que a linha de produção se tornava mais produtiva quando se especializava a função, em especial estudando o trabalho de um outro cara chamado Henry Ford, né? Então, ali nasceu a especialização de função. E a indústria do seguro contratou Taylor para fazer um estudo analisando qual seria a maneira de manter o vendedor eficiente. Dessa forma, eles perceberam que existiam dois perfis de vendas. Um perfil caçador, que vai atrás de novos clientes, que chamaram de hunter, e um perfil cultivador, fazendeiro, chamado de farm. E aí eu tenho um cara que cuida da carteira, que tem por objetivo renovação e aumento de receita, e eu tenho um cara que tem por objetivo aumento da carteira e conquista de novos clientes. Ficou bom? Perfeita. Pô, Essa nem o explicação- autor sabe explicar como ele explicou. Mas continua. Porra, massa. Não, mas foi, pô, que interrupção perfeita. Mas, man, nessa época ele me contou, né? Ó, se tu quer crescer, tu tem que estruturar mais o processo comercial. Porque naquela época a gente tinha clientes, mas tipo assim, nesse jeito louco de fazer que eu fazia. Era conteúdo, spam, em sites e tal. As coisas iam acontecendo, fazia um inbound, tá? A gente produzia conteúdo e gerava clientes pra gente. Né? Mas eu queria crescer mais acelerado. A verdade é essa, eu queria crescer mais acelerado. E ele disse, olha, tu precisa criar uma estrutura comercial, tu precisa se especializar mais, tu precisa usar um CRM. Tu é um bom vendedor hoje, porque tu sabe apresentar bem ali a proposta, sabe criar objeções. Eu costumo dizer que naquela época eu era um palestrante de mesa, não tenho de palco, eu era de mesa, porque eu entrava, eu ia apresentar a minha proposta e eu dava uma palestra para o cliente. Porque como a maioria das pessoas na época não sabia o que era inbound, então eu ia ensinar ele a me comprar. Então eu ensinava sobre a metodologia, explicava, obviamente criando um nível de consciência e dizendo o que é que eu poderia ofertar para ele. E eu vendia, tinha uma taxa muito boa, fazendo esse processo. Só que ele dizia, velho, agora você precisa trazer mais. E não é só ficar fazendo inbound ou rodar alguma campanha qualquer, você precisa se especializar mais. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre outbound, pesquisa, e foi onde eu encontrei o senhor. É mesmo? Foi exatamente ali mesmo. Você faz parte do meu milhão, viu? Caraca, que legal. É cara. sério, Que não legal. é rasgação de seda, mas é realidade. Porque naquela época eu vi, né, um conteúdo seu, né? Inclusive foi do Sales Modo Canva, eu lembro até hoje. Me cadastrei lá no Maneiro, site e Existe? tal. Que Foi, bacana. pô, Sales Modo Canva. Aí vi ali, né, como é que estruturava aquilo ali, assisti várias vezes, aí voltei no outro dia pra agência, ó, vamos todo mundo pra sala de reunião. Aí botei assim, ó, na mesa, ó, a gente vai fazer isso aqui agora. Como? Calma, eu vou botar um vídeo aqui na tela. Todo mundo vai assistir junto comigo. Já assisti 4 vezes. Aí a galera... Pô, a galera assistiu ali comigo. Não, mas isso é tua função, tu é o vendedor. Mas vocês têm que me ajudar, porra. Eu escutei ali, eu montei aqui, mas, velho, eu não tenho certeza. Então, quero que vocês me ajudem a fazer, porque eu vou aplicar isso dentro da agência a partir de agora. E a galera fez comigo lá, meu sócio. Obviamente eu chamei os cabeças lá da empresa para me ajudar, ó, aqui eu vou precisar um e-mail, então redator, tu vai ter que escrever isso aqui. Aqui eu vou precisar mandar uma mensagem, então tu vai precisar escrever um script aqui para mim, eu vou modelando contigo, eu vou explicando e você desenha ali para mim. Obviamente tudo meia boca, mas fiz. Pô, mas você tá na frente de 99% das empresas. Exatamente, mas fiz. E ali, quando a gente começou a fazer, aí eu comecei a prospectar ativamente, comecei a rodar campanhas e usar um CRM, usar uma cabeça bonitinha, entendendo tudo que ia acontecer, sabia a projeção, tudo que ia acontecer. E aí eu fui mostrando para eles, agora sim, dá para você acelerar mais. E em poucos meses a gente saiu de Gold para Platinum. Na época só existiam 16 ou era 18 agências no país. Que legal, cara. 16 ou era 18 agências no país. Eu participava de um cônsul, né, aquele conselho das agências. A cada 3 meses a galera ia pra Floripa. Eu ia toda assim, ó. Eu tava na rede todo abestalhado. Esse caramba, eu tô aqui, velho, no meio dos caras que tinham uma agência gigante. E a minha lá dentro com o work, crescendo do mesmo jeito. E nisso a parada foi tomando tanta proporção, Thiago, que surgiu uma oportunidade de uma outra agência local da minha cidade, que era muito grande, né? Veio trocar uma ideia comigo, viu que a gente estava fazendo um movimento muito grande, a gente era a única do Nordeste na época, né? Foram depois existindo outras, mas no nível Platinum a gente era a única no Nordeste, e isso também fortalecia o brand da gente, porque a gente batia muito nisso, né? A gente sempre tentava participar das premiações lá, nunca ganhou nada, mas chegou já a se candidatar, a participar lá no RD,
E aí a gente fez uma fusão com essa empresa. Depois de muita negociação, eu saí de 8 para 28 pessoas. Um escritório próprio, Caraca. dentro de um shopping boladão lá em Fez meio que uma Recife. fusão com os Pois, caras. a gente fez a fusão porque eles eram uma agência que focava muito mais em assessoria de imprensa e publicidade tradicional, e a gente fazia parte de inbound, que era algo que eles estavam também engateando. A princípio eu fui lá para dar uma consultoria para eles, expliquei nessa consultoria, eles, velho, eu quero que vocês estejam aqui, isso aí não vai dar. me contrata, a gente vai fazendo, só que financeiramente para ele não fazia tanto sentido. Aí ele me fez uma oferta que foi legal, pra gente fez sentido. Vamos se unir, eu tenho uma carteira de clientes aqui, eu consigo vender já para eles, a gente já consegue trazer com vocês e a gente faz uma sociedade. Pronto. Resumindo um pouquinho, a gente fez essa sociedade, foi bem legal, assim, a gente fez um lançamento, fez todo um flow na cidade, fez um barulho, pra mim também foi massa, eu ganhei uma relevância gigantesca na minha região e a nível nacional também, mas na época nem produzia já um conteúdo, mas muito ainda, enfim, aquém do que a gente faz hoje, porque não era tão forte esse lance de conteúdo como é hoje, né? Fazia o inbound normal, era para ensinar alguma coisa sobre a metodologia lá do inbound. E nessa pegada a gente começou a crescer, man. E aí foi quando eu comecei a perceber algumas coisas que eu precisava melhorar em mim. A gente tava conversando antes aqui sobre gestão de pessoas. É muito complicado, assim, se você não começa a estudar sobre isso, gestão do negócio como um todo, gestão de pessoas, de processo. Quando tava pequenininho, tava tudo bem, a gente tinha os processos ali. Quando a gente saiu para outra e a outra agência não tinha nada de processo organizado, e aí foi um choque cultural gigantesco. Pessoas foram contratadas, pessoas foram demitidas, enfim, mas foi loucura, assim, na época. O maior desafio da fusão é cultura, né? Tem Não. uma estatística que mostra que 80% das fusões elas fracassam Foi foda. por conta de problemas culturais. E aí você mistura, né? É que nem quando você casa, né, mano? Exato. Mistura duas famílias. Uma tem o costume de apertar a pasta de dente no meio, né? A outra aperta na ponta. Pronto, já era. É o suficiente pra dar BO. É exatamente isso que aconteceu, man. E é muito louco, porque na época da gente, eu sempre fui um cara muito descolado quanto ao dia a dia da agência. Sabe? Eu não vou te cobrar horário, eu vou te cobrar performance. Tu vai chegar de 10, de 11, de meio-dia e vai sair de 2 horas da tarde, eu não me importo com isso, com quanto que você entregue aquilo que a gente precisa fazer, que tá dentro da sua pauta. E sempre foi assim, naquele modelo, com 8 pessoas. E todo mundo se amarrava na estrutura como a gente fazia. Quando a gente foi para um modelo maior, a galera lá não tava acostumada a isso. Aí, mano, tinha gente que não chegava na hora, não entregava aquilo que tinha que entregar, e aí era difícil gerenciar isso, até que a gente resolveu botar um ponto. Foi a pior coisa que a gente fez, né? Ter um ponto para publicitário é a morte. Meter um ponto lá para todo mundo ter que chegar na hora e sair, se não chegasse a ser, sei lá, ia ser descontada. Isso foi gerando vários desconfortos, não só em mim, mas o time e as pessoas. Isso foi começando a me consumir, porque a gente tava tentando arrumar uma forma de ter um ambiente legal de trabalhar, que a gente tivesse lucro E que e tivesse previsibilidade. entrega. E que tivesse a entrega. A gente já tinha um time, já tinha 2 SDR, já tinha time comercial com 4 closers. Eu tava ali também na parte de gestão comercial desse time, também fazia a função closer do negócio, então a gente tava crescendo muito acelerado. Mas eu costumo dizer que nessa época foi a época mais louca da minha vida, porque eu perdi completamente aquilo que eu sempre prezei, que foi a qualidade de vida. E eu achava que quando eu tivesse grande, porra, eu ia viver na praia. Morar em Pipa. A empresa ia ser autogerenciável, ela fazia as coisas sozinha, eu só ia precisar estar lá nas reuniões, mas pelo contrário, eu voltei a estar naquele flow que eu estava na outra agência. Tinha hora para chegar, mas nunca tinha hora para sair, e era uma loucura. Só que para mim eu dizia, não, mas eu tô no meu negócio, pelo menos é meu. Pelo menos é meu. Só que esse pelo menos é meu começou a me consumir. E aí, quando foi o ápice do rolê, chegou um dia que a parada tava crescendo muito bem. Só que, tipo, a gente já faturava 100, 150, 200 mil mês. Mas a gente tinha um custo fixo de 150, 200 mil reais mês. Pra manter Pau. toda aquela parada ali acontecer. Né? E pra manter aquilo ali pra acontecer, era isso. E não sobrava, velho. Chegou a ter 2, 3 meses que eu não recebia. E a galera que tava de fora achava que eu tava rico. Caramba, Igor tá ricaço, saiu do quarto de casa, tá com uma agência gigantesca dentro de um shopping. A agência era dentro de um shopping, man. Era top e tal. Só que, velho, mais uma vez, custo aumentou loucamente, porque todo mundo era CLT. A gente não tem essa parada da PJ na época, todo mundo era CLT.
tinha época que a gente tinha que demitir alguém, a gente não podia, porque não tinha grana pra demitir a pessoa. Caraca. Aí imagina esse flow e no final das contas eu não recebia nada e quem tava de fora dizia que eu tava rico e no fim das contas eu atrasando minhas contas pessoais também. E fui entrando num flow ali que, pra todo mundo, aqui quando a gente tava na mesa de bar em algum lugar, eu tava feliz. Quando eu voltava pra casa, meu Deus do céu, amanhã vai ser foda. Vai ser tenso de fazer as coisas acontecerem. E é verdade, velho. Chegou um dia, mano, que eu acordei, já morava só nessa época. Chegou um dia que eu acordei, assim, em casa, com a vontade de chorar imensa do meu quarto. E, velho, só fazia chorar e não conseguia entender. Só que eu não queria ir pra agência. Não queria de jeito nenhum pra agência. A minha também, eu tenho que ir pra agência. Porque eu não queria, porque eu sabia que quando eu entrasse na porta da agência, era reclamando, coisa pra cliente, enfim, sempre. E eu deixei meu celular de lado, virei assim, passei 3 dias em casa, chorando, não sabia o que fazer. Hoje eu já consigo falar sobre isso e ficar de boa, mas na época era bem difícil comentar sobre isso. E um belo dia, um grande amigo meu me ligou depois de uns 3 dias que eu tava sumido, literalmente, eu sumi, né? Ninguém conseguia me encontrar, já queriam arrombar a porta do meu apartamento. Morreu. Porque ninguém sabia, o porteiro não Não sabia. Ele falou voltou? nada, só- Não sei, velho, se ele voltou. E eu sumi, o celular descarregou, eu deixei pra lá. E aí um belo dia eu botei pra carregar depois de uns 3 dias sumido, aí tocou, vi, né, aquelas mensagens e tal, e um amigo meu me ligou na hora, mano, o que é que tá acontecendo, velho? Tá todo mundo te procurando, velho. O que foi que houve? Então, assim, pô, aí comecei a chorar de novo. Ele, mano, o que foi que houve? Todo mundo pensou que eu tinha sido sequestrado, ó. O milionário do bolso furado. Porque eu não tinha nem como pagar um resgate naquela época. Mas a galera pensou que eu tava realmente, tinha acontecido alguma coisa comigo, né? E aí, nesse momento, eu expliquei pra ele, né, que a agência tava crescendo, tava massa, assim, para as pessoas que estavam vendo de fora, mas no fim das contas tava tudo errado. Né? Era muita coisa para acontecer e eu não estava conseguindo dar conta daquilo, a verdade é essa. Meus sócios também não estavam me ajudando a dar conta daquilo ali, cada um estava fazendo suas coisas acontecerem. Eu disse, velho, não é isso, ele, man, você precisa tomar uma decisão. Ou você vai para cima e resolve, ou você sai. Só que, porra, eu tinha naquela parada, porra, eu criei esse negócio aqui, eu vou sair assim, é. E eu acho que foi isso que me fez bugar, né? De, tipo assim, eu não posso sair do barco. Né? Eu tenho que continuar com isso aqui, mesmo do jeito que ele tá, e dar um jeito disso virar. Mas no fim das contas, toda vez que eu voltava, tinha todo um contexto para fazer aquilo mudar, e meus sócios não queriam mudar. Para eles tava legal, mesmo assim, porque cada um dos outros, eles tinham outros negócios. Eu era o único que só tinha aquilo como principal negócio. Então, se desse errado para eles, beleza. É mais um. Mais um. E para mim não, era o que eu tinha, saca? E aí, realmente, eu decidi, voltei lá e disse, ó, vou sair. Não sei o que, eu era o comercial, eu tinha todo. Eu que gerava demanda pra galera, a demanda infinita. Boa, boa. Não, mas aí corta pra um evento em Florianópolis chamado RD Summit. Né? Foi a segunda vez que o Gary Vee veio no Brasil. Né? A primeira vez foi no evento do Rafa Prado, inclusive eu tava nesse evento, conheci o Gary Vee lá. E aí eu tava lá sentado assistindo, do nada, aí abriram pra pergunta, né? O Érico Rocha lá, o Eric Santos. Quem quer fazer pergunta e tal. Aí a galera fez um pouco de pergunta, todo mundo fazendo pergunta em inglês, né? Chique pra caramba. Aí daqui a pouco parou. Aí, cara, esse cara, no meio do evento, levanta a mão. Eu quero fazer uma pergunta. Vê a luz assim, ó, pá, em cima dele. Foi assim mesmo, mano. Cara, conta pela tua perspectiva, porque a tua vai ser melhor do que a minha. Mas foi exatamente isso, man. Tava tendo as perguntas pra ele, todo mundo fazendo. Porque eu percebi que ninguém tava fazendo uma pergunta. Tava todo mundo, Gary Vee, você... Eu te amo, sei lá o quê. Não era objetivo, Eu né? tenho no inglês, não, eu não falo nada, velho, de inglês. Caramba, mano, os caras tudo ali. Aí teve uma hora que a mulher falou no palco, olha, temos tradução aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta em português, pode fazer. Eu levantei a mão na hora, aí a luz... Só que eu não esperava. eu levantei na brincadeira, e a luz veio em mim, e agora, velho, o que eu vou perguntar? Eu não sabia o que perguntar. Aí eu lembro que, na época, eu tinha visto um vídeo do Gary Vee que ele falava, você vai morrer. Foi um vídeo lá que ele falava, né, que todo mundo vai morrer pra você fazer o que você tem que fazer. Cara, eu adoro esse vídeo. Ele fala que o arrependimento é o maior veneno. Isso, perfeito. Aí eu pedi pra ele comentar sobre isso. Eu fiz, Gary Vee, tem um vídeo seu. Assim, eu não sabia o que perguntar. A verdade é essa. Eu disse, velho, eu queria que você comentasse sobre aquele vídeo, que ele me marcou muito. E aí ele comentou sobre isso, que o arrependimento de fazer. E foi na hora que eu disse, doido, eu vou voltar e vou virar. Você ainda não tinha saído, não, nesse momento? Não, então, fazia 2 semanas que eu tinha saído da agência mesmo. Porque eu saí, peguei uma grana e disse, vou pro RD e vou descobrir o que eu vou fazer lá. Foi exatamente isso, né? Cara, aí o Gary Vee respondeu pra ele, aí ele virou, ó,
eu vou fazer essa parada que você tá fazendo. Foi exatamente. Produzir conteúdo, você lá ok, você mudou agora a minha vida e vou aí tirar uma foto contigo. Aí o Gary Vee, vem. Aí eu fui tirar a foto do Gary Vee e não tirei. Porque quando eu cheguei, tava muita gente tirando foto, ninguém lembrou que fui eu que fiz a pergunta, não sei por que eu apareci no telão lá. E aí eu não consegui tirar a foto com o Gary Vee. Eu fiz a pergunta pro cara, ele disse pra eu tirar a foto, mas ninguém me permitiu tirar essa foto. Deve estar me devendo essa foto, o Gary Vee. Um dia eu vou encontrar ele e vou dizer ele. A foto. A foto. Então, eu tirei foto nesse evento do Rafa Prado com ele e depois meu livro Demanda Infinita foi lançado pela Altabook e a Altabook me conectou com o Gary Vee. Eu escrevi o prefácio do livro Gratidão, do último livro dele, entendeu? Então, Tem que respeitar, Caraca, né? tá em alta, tá em alta, tá em alta. Aqui, ó. As pessoas. Mas Thiago. assim, tem uma parada que eu não sei se ele ainda vende, mas ele vendia um dia dentro da Verne Media, né? Que é a agência dele lá em Nova York, que é uma agência gigantesca, custava $5.000. Tipo assim, $5.000, tá falando de 25 pratas, né? Se pagar o dólar 5. Pô, mas R$25.000 pra passar um dia na Verne Media, pô, eu acho uma puta de uma experiência. Com certeza, velho. Fora o brand, né? Pô, não é, não. Você vai tirar foto, você vai almoçar com o Gary Vee, você não vai tirar uma foto com ele. Vale entendeu? demais. Porra, Eu acho que caramba. vale cada centavo. E aí, ali surgiu o Agências Lucrativas. Não exatamente, vê. Quando eu saí dali, eu resolvi sair da agência e tal, voltei pra casa. Não sabia exatamente o que eu ia fazer, Tiago. Quando eu voltei do Summit, foi legal, porque no Summit várias pessoas já produziam um conteúdo, alguma coisa ali de inbound, e as pessoas, caramba, eu acompanho o teu conteúdo e tal, massa e tal. E eu vi que a maioria dessas pessoas que falavam comigo eram donos de agência. Eu disse, caramba, vai ter alguma coisa interessante aqui, velho. Essa turma tá me procurando, mas eu voltei, não sabia exatamente o que ia fazer. Né? Eu só sabia que eu tinha uma grana ali que eu tinha guardado que pagava 3 meses do meu aluguel. E eu dizia, vai, se der tudo errado, eu vou ter que voltar de novo pra casa dos meus pais. Só que pra mim isso era um drama. Pra mim era a visão de, tipo assim, deu tudo errado. Saí da agência, voltei pra casa, agora eu vou voltar pra casa dos meus pais. Véi, deu errado, a vida para que eu quero descer. Eu pensava nisso, só que eu exatamente não sabia o que ia fazer. Eu disse, velho, eu vou fazer tudo sozinho. E vou começar a parada de novo do zero. Tanto que eu falava, eu comecei do zero. Mas depois, minha esposa me ensinou uma parada que é bem legal. Ninguém começa do zero. Eu recomecei. Porque ali eu já tinha muito mais network. Eu já tinha muito conhecimento. Eu tinha todos os processos organizados para minha agência. Eu vou recomeçar de uma forma muito diferente. Fazendo tudo aquilo que eu desejava fazer agora sem ninguém para me blindar. Vamos embora. E aí foi o que eu fiz. Aí eu lancei a minha Eugência. Vê que viagem. Eu comecei a fazer sozinho mesmo. Eu ia lá vender, só que eu fiz um site, fiz tudo bonitinho, que era o Igor. Quando alguém me procurava, quem é a tua equipe? Eu sou o designer, eu sou o redator, eu sou o cara de mídia, eu faço vendas. Cara, tu faz, eu faço. Pago pra ver. Eu ia lá e fazia. Porque eu já tinha conhecimento em fazer. Obviamente eu não fazia tudo extremamente avançado, mas eu sabia escrever, eu sabia fazer uma landing page. Eu sabia botar uma campanha pra rodar ali e começar a gerar os primeiros leads pro cara e sabia vender. Saca? Que pra mim era o principal. Dessa vez você ganhava dinheiro. Né? Só que dessa vez falou e disse aí. E eu comecei a fazer isso e algumas empresas locais começaram a me procurar. Igor, eu não concordo mais com a agência e eu quero fazer uma agência local, aqui dentro da minha empresa, uma agência, uma house. Tu me ajuda? Eu disse, posso te dar uma consultoria pra isso. Eu nunca tinha dado uma consultoria na vida, irmão. Nunca tinha dado. Como? Vai ser, não, vou entender o teu negócio, o que tu precisa, quanto tu tem de verba e eu vou montar um time pra você. E foi assim que eu tive a primeira experiência. Fiz algumas consultoras lá, entendia o que o cara precisava. Ó, tu vai precisar de um gestor de tráfego, um design, um redator. A gente pode pegar o cara por demanda, porque não precisa de ninguém fixo aqui. Tu contrata uma social media interna para poder tá fazendo a movimentação das tuas redes sociais e a gente faz o negócio rodar. E aí eu comecei a fazer numa, me indicou pra outra, e aí eu gostei, eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. 6 meses depois, o que sobrava no meu bolso era muito mais, 3, 4 vezes mais do que na agência grande. E eu começava a estar mais na praia, tá em vários lugares, e eu sempre gostei, e a galera começava a ver, velho, como é que pode? Então tá, Cara, agora... aproveitando esse insight aí, o que você vê que é alguns erros, né, que você vê que as agências cometem, né? Por que aquela agência ficou tão grande e mesmo assim Legal. não tinha lucro, né? Pra mim, assim... Não, e até uma coisa antes de você responder. Você falou muito sobre o Sales Model Canvas, do quanto que isso ajudou. Para você que é dono de uma agência, que não está tendo processo de vendas, que não está faltando lead, que não está tendo processo de prospecção, nós temos a imersão Growth Machine, que durante 3 dias você passa comigo e com o meu time entendendo exatamente o que eu fiz para sair do Thiago sozinho, na sala de casa, para uma empresa que cresce mais de 100% ao ano durante 4 anos consecutivos. Link para você aplicar e tá junto com a gente na próxima imersão, na descrição desse episódio. Tá contigo. Top. Caramba, o que eu imagino, tá?
a gente já tinha processos estruturados ali quando tinham 8 pessoas. Quando a gente fez a fusão com essa empresa, ela não tinha nada organizado. Era muito no flow. Tinha alguma organização? Tinha, mas do jeito dela. Não era... A gente tinha todos os processos da gente muito bem definido, claro, mais uma vez, numa proporção menor. Quando a gente for para uma proporção maior, a gente sofreu muito na cultura, que eu acredito que foi isso. Foi a cultura que eles tinham de fazer tudo largado. Quando a gente queria colocar processo, teve uma rejeição muito grande do time e isso acabava prejudicando, inclusive, o cliente da gente. E aí, pra gente, era tipo assim, sendo bem objetivo. Porra, acho que a gente vai ter que demitir todo mundo, velho. Só que a gente não podia demitir todo mundo. E tinha que entregar, né? Tinha que entregar, e paciência. Então, eu acredito que foi muito mais a cultura de não ter organização, né? Porque eu acho que quando você tá muito grande, você criar tudo isso aqui é muito mais complicado. Por isso que eu bato muito. Você tem que, de pequeno, ter processos claros, organização. Porque quando você for crescendo, você vai crescendo de uma forma muito mais sustentável. Que é o que eu ensino, é ter uma agência enxuta e lucrativa. Algo que eu não preciso ter uma agência grande para faturar alto. Cara, eu tenho um cliente que, inclusive, né, tá com a gente no High Growth. E eu falei, velho, você é um grande técnico, mas você não é comercial. Uhum. Se você pegar Microsoft, Bill Gates tinha um cara chamado Paul Allen. Bill Gates vendia, Paul Allen fazia acontecer. Steve Jobs tinha um cara chamado Steve Wozniak. Steve Jobs vendia, o Wozniak entregava. Só que se você é só o Steve Jobs, você não vai dimensionar a estrutura, o time necessário, você vai vender e vai gastar todo o dinheiro que você vendeu para conseguir entregar. Então, assim, na Growth tem o Thiago e tem o Cadu, né? Tem o Cadu, tem o Léo, tem o Bernardo, mas assim, o Cadu é o cara que segura a corda para não deixar eu estourar. Porque se deixasse na minha mão, porra, Lascou. a gente não ia dar lucro, mano. Mas eu acho que assim, a expectativa que eu tinha do meu negócio na época era essa. Eu tinha meus sócios, mais uma vez, não tô falando mal de ninguém, que eu acho que cada um tem suas expertises, mas eu fazia muito bem feito a geração de demanda para dentro do negócio. Mas quando chegava dentro do negócio, enfim, tinha um rolo doido que acontecia. E isso era péssimo para mim, porque eu acho que o que me deu o gatilho, man, que eu lembro agora, assim, quando eu realmente resolvi sair, que eu fiquei mal, foi que uma vez eu tava numa mesa de bar, conversando com alguns amigos, um amigo meu, velho, deixa eu te contar um negócio. Eu encontrei fulano e ele disse, velho, que tu tá vendendo, prometendo algo que tu não entrega. Meu amigo, foi uma facada assim, minha, como assim? E aí eu lembrei dele, que foi uma empresa que eu vendi pra ele, pra estar lá dentro, e a gente não conseguiu entregar aquilo da expectativa do cliente, o cliente demitiu a gente. E ele saiu falando mal, só que ele não falava mal da agência, ele falava mal de mim que vendeu pra ele. Saca? Eu fiquei, caramba, velho, porque no fim das contas, era eu realmente. Eu era o sócio da agência, eu fazia parte comercial e eu vendi, então ele comprou de mim. E eu disse, caramba, não faz sentido isso pra mim. E na época, quando eu saí, que eu fiquei como urgência, eu percebi, caramba, sou eu que tô fazendo a parada toda acontecer, eu vou fazer diferente, né? Então eu vou prometer aquilo que realmente eu consigo entregar, mesmo que seja o básico. Eu vou focar em fazer o básico muito bem feito, em vez de querer fazer ultra estratégia aqui pro cara, porque eu sei que essa ultra estratégia sozinho ou com pouca gente, eu não vou conseguir fazer, vou precisar de pessoas mais especializadas. E na época eu não poderia contratar, então eu vou prometer o básico e vou entregar o básico. Porque se eu entregar um pouquinho a mais, é over delivery, então tá bom. Então fui nesse caminho e deu muito certo. Nisso eu comecei a vender consultorias, comecei a vender mentorias, comecei a prestar o serviço, que é algo que eu ensino na mentoria. Uma coisa que eu aprendi quando eu saí, né, da agência é que, tipo assim, eu não preciso só vender o serviço, mesmo você sendo uma agência. Como assim, Igor? Porque eu posso fazer pelo cliente, né, que é a prestação de serviço, eu posso fazer com o cliente, uma mentoria, ou eu posso acompanhar ele numa mentoria. Existem várias outras formas de monetizar com as habilidades que eu tinha. E é isso que eu ensino pra galera. Então, quando a gente tá num nível mais avançado de negócio, eu entendo que dentro da tua empresa, eu não vou nem falar agência, dentro da tua empresa, porque querendo ou não, a tua agência é uma empresa, você pode ter outros negócios que não é só a prestação do serviço, com as habilidades que você já tem. Então, eu comecei a vender o mais caro que eu tinha, que era a estratégia. Porque a maioria da galera que começa quer vender o quê? A operação. Mas a operação, qualquer pessoa bem treinada é capaz de fazer. A verdade é essa. Qualquer pessoa bem treinada é capaz de executar uma tarefa. Claro que aí tem as habilidades que ela vai ter que ter. Mas eu comecei a vender estratégia pra galera. E quando eu comecei a vender estratégia, o preço é muito intangível, saca? E aí, muitas vezes eu participava de negociações e o cara dizia, velho, por que eu vou contratar a tua agência aí pequena e não vou contratar aquela agência que é muito maior do que a tua? Porque tu tá cobrando a mesma coisa. Eu disse, porque eu tenho algo que ela vai te entregar, que eu tenho algo a entregar que ela não vai te entregar. O que? Eu fiz, atenção. Eu vou, talvez lá você vai ser mais um. Aqui você vai ser a empresa. E eu vou montar
a estrutura aqui para te atender. Eu comecei a montar squads para atender essas empresas com pequenas agências. Eu contratava as urgências e as pequenas agências, terceirizando tudo. Contratei uma gerente de projeto para gerenciar essa operação aqui e eu focava em vender. E aí eu comecei a vender muito, criando processo, tudo estruturado. E comecei a fazer isso. E um belo dia um amigo meu falou, mano, tu deveria ensinar a galera a fazer isso. A terceirizar operações sem precisar ter uma estrutura grande como você tinha. Porque aí eu comecei a ganhar dinheiro. Ganhei dinheiro de verdade, porque eu não tinha muito passivo também. Tipo assim, era terceirizado. Então se o cliente saísse, tchau, próximo. Eu montava os squads para atender. E eu comecei a fazer isso. Comecei a ganhar. Um amigo meu, vem, ensina isso. Ensina a galera a ter uma estrutura. Agora que eu tô ganhando dinheiro, vou ensinar a galera. Eu vou botar um monte de concorrente. Não, eu não vou fazer isso, não. Aí um belo dia eu peguei meu celular, eu vou ensinar aqui o que eu tô fazendo. Você que é uma urgência, uma pequena agência, me manda mensagem que eu vou te ensinar a ter uma estrutura enxuta e lucrativa. E aí um monte de gente entrou em contato comigo. E aí foi quando eu ensinei para ele, né, como ele ter essa estrutura, como ele terceirizar, como ele gerenciar processo, como ele queria atrair as pessoas da forma correta. Não precisa atrair todo mundo, é atrair o cliente certo, né, dentro dos estilos que ele tem, dentro do network que ele tem para entregar. Mas se eu prometer algo e o terceirizado não entregar, aí você tem que ter uma boa gestão daqui. Né? Eu tinha uma gerente de projeto que me ajudava a gerenciar isso. Então as coisas começaram a tomar proporção. E aí surgiu a agência lucrativa, mano. Demorou um pouquinho ainda. Como é que você... Veio a pandemia e me ferrou. Você tinha várias especialidades, né? Você tinha a capacidade de entregar muitos serviços diferentes, né? Tanto um produto quanto estratégia. Como é que você entendia a necessidade do cliente? Como é que você consolidava isso, né? Como é que você organizava isso para ofertar para o cliente o que fazia realmente sentido? Não, primeiro eu fui entender, né, dentro da minha rede de relacionamento, quem eram as expertises que eu tinha ali para me ajudar. Sei lá, eu tinha um cara muito bom de inbound, eu tinha um cara muito bom de tráfego, e geralmente eram pequenas agências, né? Era aquele cara que estava no modelo urgência ou uma agência com 2, 3 pessoas. Primeiro eu entendi aqui, sabendo que eu tinha essa galera, eu comecei a gerar demanda para eles, só que eu fazia a parte comercial e fazia a oferta e vendia no valor que eu queria. Diz, quanto é para tu fazer X? Igor, eu vou cobrar R$2.000. Massa, eu ia lá e vendia 4, 5, 10 e pagava para ele o valor que ele tinha me cobrado e gerava essa demanda para ele. Só que para mim era muito bom, porque eu não tinha estrutura, eu tava na sala da minha casa. Sabe? Eu mostrava porque é exatamente isso. Mais uma vez, é exatamente isso que eu ensino. Eu acho que hoje, no contexto que a gente vive, precisa ter uma estrutura gigantesca para faturar alto. Tenho certeza que hoje a tua estrutura é uma estrutura mais enxuta do que a maioria de várias empresas que faturam talvez o que tu fatura. Saca por quê? Porque os caras acham que tem que ter uma estrutura gigante para aquele negócio acontecer. Precisa ter milhares de vendedores. Não, você precisa ter bons vendedores. Da mesma forma. Então, hoje, eu penso dessa forma, é o que eu propago na minha rede, é a gente ter uma estrutura enxuta e lucrativa, ter processos claros, terceirizar operações e escalar em cima disso. Se eu vejo que essa operação está tracionando e me gerando, aí eu internalizo. Se eu já vejo que tem volume que está fazendo sentido, eu vou internalizo. Para que eu vou ficar terceirizando se eu já vi que tem volume? Só que eu tenho uma opção. Eu posso internalizar e ter muito mais trabalho e gestão de pessoas, ou eu posso continuar com terceirizado e ter vários outros terceirizados. Como que você descreve o Agências Lucrativas e o que exatamente vocês fazem? Hoje eu me considero um hub de tecnologia e inovação para agências digitais. A gente tem cada vez mais se tornado uma escola, né? Que é o movimento que a gente está fazendo, né? Uma escola de educação corporativa para agência, onde a gente ensina para os caras não só, né, habilidades, mas muito mais sobre gestão de negócio. É sobre você ter uma empresa, ter um negócio. Porque eu lido, Thiago, com a pequena agência. Hoje é o meu principal perfil de cliente ideal. É a pequena agência em ascensão. Aquela agência que fatura 30, 50 mil reais, quer chegar nos 100 mil ali de faturamento, tá? Então, é essa galera que, e às vezes, é só um aperto de parafuso. É uma coisa simples que o cara precisa que ele vai dizer, caramba, eu já sabia disso, só que ele não aplicava. Cara, e o grande desafio da minha agência, assim, né? Tipo, a gente atende muita agência, né? E eu percebo que o primeiro desafio é que tem baixa diferenciação competitiva. Né? Você joga no Google, agência de marketing digital, agência de inbound. Você vai ver lá, cara, vai vir 50. E quando você visita no site, parece até que uma copia da outra, né? É sempre que o site é muito parecido, o produto é muito parecido. Você pega a proposta e aí você vai ver que todo mundo querendo cobrar um pouquinho. E aí você fala a primeira vez com um cara muito bom, dali pra frente você nunca mais vê esse cara muito bom. E passa a ser atendido por um estagiário até você ficar com raiva e demitir. Exato. E aí,
muitas vezes os donos de agência eles vão para um caminho parecido com esse com que você foi, onde o Uhum. cara vai botando o dinheiro da estrutura, mas não consegue manter uma demanda, um volume de negócio suficiente para bancar uma estrutura cara. Perfeito. E chega num momento que todo mundo ganha, todo mundo tem salário e ele é o único que não tem. É perfeito, porque quando eu peguei, por exemplo, eu comecei a perceber que na minha crescente, né, eu queria trazer pessoas muito melhores do que eu. Era o que eu queria. Meu sonho, eu acho que assim, talvez o sonho de todo empresário é ter pessoas que são melhores do que ele. Se você pensa diferente, eu acho que já tem alguma coisa errada, mas aí eu quero contratar pessoas que são melhores do que eu naquela função. E aí eu comecei a perceber, caramba, se eu tô terceirizando, e tô ganhando bem, eu tenho como ter bons heads, eu tenho como ter uma boa gerente de marketing. Então, eu contratei uma gerente de marketing e eu pagava super bem para ela, que ela tinha um papel de gerenciar essa galera. Contratei uma CS muito boa, que tinha perfil, né, de gerenciar bem a carteira de clientes que a gente trazia. Então, eu penso muito dessa forma hoje. Eu vou poder investir mais dentro do meu negócio para trazer pessoas muito boas, porque quando a galera tá começando, geralmente ela contrata alguém pior do que ela. Esse estagiário que você tá falando. E aí esse estagiário, ele vai errar alguma coisa, ele tá ali para aprender, ele vai errar. E aí ele vai errar com o teu cliente e tu vai arriscar uma conta. No Saca? final, é de você que eles vão falar mal. Exatamente. Não é da empresa. E eu não queria passar por isso de novo. Então, caramba, mesmo que eu contratasse uma agência que ainda estava no início ali, eu tinha alguém para realmente uma linha de corte aqui para entender o que faz sentido e o que não faz sentido. Mas eu contratava alguém que era mais caro, ao invés de contratar várias pequenas pessoas para trabalhar comigo, que é o que a maioria vai fazer, vai inflando, contratando um estagiário, um ou outro ali, ao invés de contratar alguém muito bom, porque acredita que alguém muito bom é muito mais caro, e de fato é mais caro. Só que é muito bom entrega, diferente do cara que é baratinho, não entrega e você no final perdeu o cliente. né? Exatamente. Agora, eu te perguntei se tinha pilares para ter uma agência mais lucrativa. Você falou que tem 3. Isso. Quais são os 3 pilares para você ter uma agência mais lucrativa? Boa. Para mim são pessoas, processos e tecnologias, né? Porque eu preciso ter as pessoas corretas, né, para poder desenvolver esse trabalho, exatamente como eu estava explicando anteriormente. Eu preciso ter processos muito bem estruturados, né? Eu organizar isso, documentar isso. Independente do teu tamanho, você tem que ter um processo comercial, você tem que ter um processo operacional, você tem que ter um processo de onboard, tem que ter tudo documentado. Ah, eu só vou fazer isso quando eu tiver grande. Não, faz quando tu tá pequeno, que vai ser mais fácil, porque tu vai ter menos processo e aos poucos você vai implementando e melhorando isso. E tecnologia é a gente usar da tecnologia. Hoje a gente tá vendo hoje ChatGPT. Vou até mais old school. O CRM, velho, é muito louco, Thiago, porque tem muita agência que tá crescendo e os caras ainda não usam um CRM, não usam um software para gerenciar a parte comercial da empresa, porque ele julga que isso não precisa. No máximo que ele usa uma planilha. Beleza, pelo menos tá usando uma planilha, mas, velho, hoje não faz sentido. A gente tem muita tecnologia aí que vai nos ajudar. Então, o ChatGPT vai tomar o lugar de muita gente? Para mim, vai tomar daquele cara que é mediano para ruim. Porque se o cara é bom ou não, ele vai saber usar ele para dar muito mais performance para o que ele está fazendo. Então, eu sinto muito isso. Então, cada vez mais a tecnologia vai chegar e o quanto a gente for absorvendo isso e entendendo e se adaptando, mais a gente vai crescendo. Então, para mim, pessoas, processos e tecnologias são os principais pilares para uma agência enxuta e lucrativa. Cara, mano, porra, sensacional, velho. Aprendi muito. A gente tem uma preocupação grande com as agências que estão junto com a gente, que estão tanto na aceleração quanto no 10X. A gente tem empreendedores que estão, cara, revolucionando os seus mercados, porque entenderam que vendas transforma, né? E a combinação do que a gente faz junto, cara, né? Você ajudando o cara a ser melhor operacionalmente, tendo mais lucro e tal, e a gente fazendo esse cara ter demanda, eu acho que é um casamento Perfeito. sensacional. Agora, teve uma coisa que eu reparei, né? Tipo assim, o Igor é bom, agora os amigos dele, rapaz, só teve conselho bom nessa história. Você tem um network aí legal, hein, cara? Que salvou. Tem um network legal mesmo, velho. Acho que eu tive a honra, talvez, de ter bons mentores na minha vida. Mas sabe o que é mais louco, Thiago? Muita gente diz, como é que tu conheceu fulano? Eu fui lá e falei com ele, velho. Às vezes o medo da rejeição. Tem gente que tem medo de falar. E eu falei com pessoas que eram muito maiores do que eu, principalmente nessa época, mas eu sempre fui muito humilde, mas ao mesmo tempo também mostrando que eu tenho raiz. Eu sabia o que eu tava falando. Então, acho que se eu vou conversar com alguém e eu tenho propriedade daquilo ali, velho, só vai. Então, acho que essa pegada também funciona muito bem, porque tem um lance que a gente falou muito no evento, que a ambiência gera frequência. Então, hoje eu faturo muito mais do que eu faturava há 8 meses atrás. Aí eu vou dizer, mas poxa, será que foi só porque tu veio para São Paulo? Não sei. Porque eu acho que isso também
ajuda no meu brand pessoal, ajuda no movimento que eu tô fazendo. Então, velho, se tá com dúvida, vem na dúvida Cara, mesmo, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido. Teve uma universidade da Inglaterra que ela fez um teste, né? Ela pegou jogadores lá de um esporte lá deles, meio louco, e pegava um jogador que era ruim e botava ele dizendo que ele tinha sido aprovado, né, no time da faculdade, e botava ele pra jogar com o time da faculdade durante 3 meses. Quando eles iam medir todas as métricas do cara, velocidade, performance e tal, todas tinham subido. E ele nem tinha sido aprovado e ele estava jogando próximo do nível dos jogadores que tinham sido aprovados. Mas mano. E a mesma coisa, quando eles pegavam um jogador que era da elite, que era titular, e botavam ele para treinar com os reservas, só de fazer isso, o cara já diminuía a performance, já diminuía o rendimento. Então, o teu meio produz teu resultado. Muito, velho, muito mesmo. Eu tô amarradão, e sinceramente não penso em voltar, a não ser para visitar e turistar dessa vez. Mas aqui tem sido diferencial do meu negócio. Tá aqui fora a flexibilidade de criar negócios novos. Eu acho que aqui também tem muita coisa que acaba saindo daqui e chegando lá. Querendo ou não, muita gente quer ir pro Nordeste. Ah, poxa, tu veio de onde eu quero ir. Mas, velho, eu vivi a vida lá. Então, pra mim também normalizou muita coisa. E a praia, tá? Isso é normal. Só que pra muita gente que tá aqui, vai à praia uma vez ou outra e é longe pra caramba. Lá eu atravessava a rua, tava na praia, tá ligado? Então, geralmente a galera quer ir pro Nordeste por conta disso, da praia, da parte da paisagem, enfim. E aí hoje eu procuro estar muito nisso. Só que sabe uma coisa que também eu tenho me pegado também? Porque automaticamente eu tenho trabalhado muito mais. Muito mais. Aí eu também tenho me... Opa, calma, também tem a hora de descansar, tem a hora... Porque senão você entra num flow... É porque o teu amigo o Guto, ele foi pra outro caminho, né, cara? É foda, velho. Ele foi pra Floripa, ele falou, meu irmão, é aqui, né, cara? E a vida dele é ele treinar e, porra, meio-dia ele vai tirar uma soneca. Eu falei, pô, Guto, para com essa porra, não pode esse negócio não, cara. Todo dia, mano, mas todo dia o cara é frenético, Não, né? Todo dia ele é live. Tu tem que trazer ele aqui, mano, pra bater um papo A sobre gente ia dopamina. gravar com ele em Floripa, mas acabou que a logística não deu certo. Irmão, muito obrigado por esse bate-papo. Foi um prazer enorme. Cara, aprendi pra caramba. Depois eu quero conhecer esses teus amigos. Tô precisando de uns mentores bons. Olha pra isso. Quem quiser trocar uma ideia contigo, qual que é o melhor canal? Como é que eu te acho? Show. Quem tem uma agência, quer ir para agências lucrativas, o que faz? Pode me procurar, @Igor Moraes, @agências lucrativas. Pode mandar um DM lá, eu sempre respondo todo mundo. Ou alguém da minha equipe também vai estar lá. Vai no evento Agências Lucrativas. Com certeza, se você quer acelerar o teu negócio, né? Tendo uma agência enxuta e lucrativa, não pode perder. A gente faz 2 vezes no ano. Thiago esteve com a gente na última edição. Foi incrível. O feedback foda. É sempre foda, né? Receber esse cara lá pra falar sobre vendas de um tema que, velho... Todo mundo sofre, né, Todo cara? mundo sofre e poucos procuram aprender mais. E, velho, é isso. Me procurar nessas principais redes sociais que lá, com certeza, eu sempre vou entregar muito conteúdo de valor pra ensinar você a acelerar o seu negócio. Ó, você que chegou até aqui, cara, se inscreve no canal, você que tá vendo pelo YouTube, marca no sininho pra ser notificado, deixa sua curtida, tá? Você que tá ouvindo pelo Spotify, cara, dá 5 estrelas, isso é importante pra gente, mostra que a gente tá fazendo um bom trabalho. Boa. Se inscreve no canal, marca pra ser notificado. Toda vez que a gente lançar um episódio novo, você vai receber de primeira aí na tua notificação. Tira um print desse, ou do Spotify, ou do YouTube, vai lá no Instagram, bota @thiago.reis.gm, igormoraes.com.br Igor Moraes. Igor Moraes. Igor Moraes. Leonardo.alexandre.c. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto na DM. Agora, dá um comentário, fala assim, episódio incrível, aprendi muito, tal. Quero conhecer os mentores do Igor. Melhor ainda, diz quem você quer ver aqui com a gente. Boa. Boa. Pra cima.